Estamos de volta com o segundo bloco de Semana Entrevista, hoje conversando com o prefeito Marco Antônio Junqueira. Marco Antônio, você pegou o governo, a prefeitura numa situação crítica, você estabeleceu um decreto emergencial. O que resultou desse período? Quais as vantagens que o município acabou tendo com esse período em que você estabeleceu essa emergência? Olha, administrativamente você tem um respaldo por força de lei para tomar algumas atitudes emergenciais, algumas compras, algumas contratações, algumas atitudes que te aliviam um pouco aos olhos da justiça. Isso, sem dúvida, o caso de emergência você tem uns precedentes que ajudam na gestão, porque é toda hora fazendo urgente e emergente, você não faz o importante. E urgente e emergente, às vezes, pela própria burocracia do sistema, que tem que ser assim, demora muito. E o contrato e esse decreto, ele te facilita em alguns avanços imediatos. Mas está suspenso, já passou-se o ano, né? Foi só no primeiro ano, mas também me ajudou para poder demonstrar ao governo do Estado as minhas necessidades. Por isso que imediatamente, antes até de tomar posse, eu estive em Brasília, estive em Belo Horizonte com o governador Anastasia e com todos os secretários, mostrando a realidade de Caratinga, solicitando o apoio deles. Porque, você sabe, o recurso já está todo centralizado. Essa política de centralização que o governo PT fez, isso dá muito poder ao governo federal. Mais de 65%, 67% da arrecadação está na mão do governo federal. Quer dizer, o governo municipal ele fica com 16% do repasse. Então, o que a gente faz no município como Caratinga? Nós pagamos os salários, nós fazemos os triviais. Se você quiser avançar, se você quiser fazer obra, você precisa de força e contato e aproximação com o governo do Estado e o governo federal. E foi assim que nós fizemos e conseguimos algumas coisas. Não o que a gente esperava, porque também, todo mundo sabe disso, o governo do Estado passa por uma crise financeira muito grande. Eu falo da questão da segurança pública, que foi um discurso meu de campanha, e ao invés de avançar, apesar de eu pegar o contrato e aumentar em mais de R$90 mil por ano para poder dar um suporte à Polícia Militar, o Major Sérgio Renato, quero até fazer uma referência a ele, ter sido um parceiro, tem sofrido comigo da mesma forma. Nós fechamos o bairro Doutor Eduardo, o Sapucaia, o Dom Lara, o São Cândido, o Cordeiro, fechamos, não existe mais policiais lá. E por que isso? Porque nós não temos hoje elementos profissionais. Os policiais estão aposentando com 25 anos ao invés de 30, eles têm uma carga trabalhista agora de 40 horas semanais rigorosa, então ele está com dificuldade de profissionais. E é isso que nós vemos na cidade aí. Então, o Estado também, eu discuti com o Estado que a gente queria um batalhão, o Estado também tem essa dificuldade. Tivemos buscando a questão do Corpo Bombeiro, já está adiantado o projeto, a liberação do terreno, mas eles não têm investimento ainda para esse ano. Por essa política que esse governo federal fez de centralizar todo o poder. A gente ganha nas bolsas, que são programas sociais maravilhosos, a gente ganha investimento de infraestrutura, mas você tem que ir lá com o pires na mão para pedir. Você não tem autonomia de gerenciamento. Então você tem que viver com arrecadação e fundo de participação que é mínimo. Fundo de participação municipal. Eu me lembro que eu estive no governo, já teve época que o fundo de participação em Caratinga não era fundamental, não. A arrecadação não dava para bancar. Agora não. Eu fico esperando todo mês para poder pagar o salário. Então, a gente, com esse decreto, a gente demonstrou, né, a realidade que as pessoas acham que a nossa região é rica, a própria sociedade entende que a prefeitura... As pessoas acham que a prefeitura tem muito dinheiro, né? Então é importante você publicizar isso, por mais que a arrecadação está lá, esse portal de transparência demonstra tudo que tem, as pessoas sempre imaginam que a prefeitura é uma grande empresa. Então isso demonstra, é importante que o povo de Caratinga caia na realidade e por isso que é necessário uma reforma administrativa para cortar na própria pele os gastos, para demonstrar o rigor que será. Porque o ano que vem é um ano que não será muito bom, historicamente. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Queria só te perguntar uma coisa, em relação a esse período do início do governo. Você fez uma auditoria? Fizemos. A auditoria, na verdade, ela está sendo feita para e passo. Veja bem, nós tivemos imediatamente, por orientação de advogados nossos, de fazer auditoria, porque você pode ser réu também nos atos errados dos outros prefeitos. E aí, então, nós demoramos demais para poder conseguir. E aí, confiança nesses auditores, quem buscar, existe uma fama muito ruim nesse meio, dificuldade de encontrar. Então, o que nós fizemos? O próprio sistema nosso interno, nós começamos a fazer auditoria. Por exemplo,
nós tivemos que fazer um pagamento da parcela dos centros zonosos. Aí vamos lá, obra que foi que herdamos. Fizemos, aí segundo pagamento vamos analisar, aí botamos o auditor lá dentro. Aí descobrimos que estava tudo errado. Aí bloqueamos o pagamento. Quer dizer, a cada passo, o CEIM do Santa Cruz, a cada passo nós fomos descobrindo prestação de conta da educação, transporte escolar. Então a auditoria ela está acontecendo naturalmente por força de lei, porque a cada momento que você faz um contrato ou permanece um contrato, você acaba se prejudicando. Aconteceu comigo nessa contratação da agência. Eu entrei no erro do passado e estou pagando por isso, e vou pagar na justiça por isso. Quer dizer, entramos numa coisa que tinha sido feita de uma maneira que não era muito correta. Então, há necessidade de auditoria. As pessoas, não é caça às bruxas, não. A auditoria é necessária porque, às vezes, algum procedimento que tecnicamente está errado, às vezes nem tem dolo. Mas o prefeito continua um projeto e depois descobre, na hora de prestação de conta, é o meu CPF que vai estar lá. Né? Então nós demoramos demais a acertar o departamento de projetos de convênios, é muito difícil ter recursos humanos para isso, mas agora a gente está identificando. Eu não estou publicizando muito, porque vira uma questão política apenas, e a questão da auditoria, ela tem que se mandar para onde é devido, para onde você tem resultado, que você ficar publicizando, julgando para a galera, para a população, você está fazendo política em cima disso, tem que mandar para os órgãos que tem que ser mandado, que é lá que vão ser julgados e determinado o que fazer com os erros. Inclusive o município entrou contra o governo anterior por uma necessidade, não teve isso? Nós entramos na área da educação, da questão do transporte escolar, que não prestou conta e não gastou o necessário. Deu recurso e o recurso não foi aplicado naquilo. Houve até necessidade de ter a própria superintendência de ensino. A superintendência não queria nem assinar comigo o convênio para o próximo ano. Porque a Beatriz se sentiu também preocupada com a mesma orientação que ela tem, se ela fechasse um convênio com a prefeitura. Então nós tivemos que ir ao governo do estado, fazer uma solicitação pela permissão dela assinar, entramos na justiça para poder mostrar a não aplicação dos recursos. E assim por outros, esse Centro Zonal está na justiça também. Quer dizer, tem vários setores que estão andando na lei, na lentidão da lei, que esse país é assim, então está por lá. A gente está passando, e não está fazendo uma grande publicização disso não, nem fazendo instrumento político disso, nem aqui para isso nós estamos aqui. Mas a necessidade disso. Você tem que estar sempre auditando por garantia de que você continue recebendo os recursos, porque alguma coisa que bloqueia também para o prefeito atual. Isso é muito ruim, né? Agora, Marco Antônio, uma das suas bandeiras, a saúde, você atua nisso há tanto tempo, não sei, me perdoe se eu vou falar um número. Você foi secretário por mais de 16 anos. 15 anos. 15 anos, é isso? Isso, o último ano você acabou se afastando porque você era candidato. Exatamente. Eu fiquei fora 4 anos do governo João Bosco e 2 anos e meio do governo do Zé Assis. O restante eu estava na saúde trabalhando. Ora trabalhador, ora chefe de departamento, ora secretário. Nós tivemos todo um caminho nisso aí. E a saúde foi uma das bandeiras que você levantou e acenou durante a sua última campanha e sempre disse que é uma das suas prioridades. Aliás, não é nem prioridade, né? É uma das necessidades. Com certeza. Agora, a saúde atualmente vem encontrando alguns problemas. Fala-se muito em questão de falta de medicamento em farmácia, a questão de médico. Como é que está a situação, Marco Antônio? Olha, a coisa é bem complexa e eu deixo tranquilizada a população de Caratinga, porque isso é muito mais uma questão política, uma questão de honra e a questão da saúde para mim. Mas cada época é sua época. Os tempos são diferentes. E, na verdade, eu amadureci muito e agradeço muito a Deus por eu ter tido a intuição de não prometer muita coisa, porque na empolgação, no sonho de se fazer as coisas, você diz mais do que pode fazer. E eu não disse muita coisa na minha candidatura, não. Mas na saúde eu disse que aplicaria 25%. Eu aplico 29%. E não está tão boa como eu gostaria. E isso é clássico de entender. Hoje nós temos um número de pessoas, só o governo PT fala que esse país está bom. Eu tenho hoje 88% da população de Caratinga, 88% usa o sistema público. Então você tem um funcionalismo que vem não sendo treinado, que precisa ser mais qualificado por questões técnicas. Houve uma renovação muito grande pelo concurso público e pela seleção simplificada. Esse pessoal já está começando a preparar para esse ano a gente começar a treiná-los. Você tem um certo desânimo gerencial pela história passada, que não houve muito investimento.
e você tem que estimular o funcionário a dedicar, a vestir a camisa. Esse é um processo lento. Você tem o sucateamento da parte física, as unidades todas deterioradas, que você tem que melhorar as condições. Eles reclamaram comigo, não tem filtro, não tem água, não tinha antes, né? E você precisa ter agora. Existe um processo de amadurecimento no rigor do Departamento de Compras com o Departamento de Compras da Saúde para o fluxo funcionar melhor, que nós erramos em alguns pontos e agora estamos acertando mais. Então tem essa crise hospitalar nacional que assola esse país e que Caratinga não está fora disso. O desânimo dos profissionais médicos que já não aguentam mais, chegar no limite e não querem trabalhar mais para o sistema, numa cidade que 88% precisa do SUS. Nós deixamos Caratinga com 13 PSFs. Na época, o governo repassava e dizia, por que não avançar mais? Só para as pessoas lembrarem disso. Quando eu disputei a política ao lado do Bernardo contra o Zé Assis, eu criticava muito o não avanço dos programas de saúde da família. Eu tinha introduzido o programa com o seu Dário Grossi, tinha deixado um número de 8 PSFs, quando chegou no final tinha só 8. Critiquei e aí pegamos o mandato e só levantamos para 13. Aí a gente tem que amadurecer nisso. Por quê? Porque o governo manda 30% do custo de um PSF. O restante ficou da prefeitura. Bonito, né? Então as pessoas vão crescendo demais e não dá conta de bancar. Pois bem, eu retorno com 24 PSFs. 24 PSFs. E aí que está a crise financeira. Porque você não tem dinheiro para bancar isso, o custo é muito alto, você não pode fechar, porque houve uma abertura à sociedade, você não pode privá-la daquilo que ela já conquistou. Deveria ter sido elevado lentamente. Nós temos a exigência de 40 horas semanais, mas você não consegue. Você tem um profissional hoje, amanhã ele passa na residência e vai embora. Criticar a questão de Cuba, na verdade Cuba está entrando no Brasil porque você não encontra profissionais, senão não entraria não. Porque nós temos aí alguns profissionais que querem seguir a carreira como médico PSF. Eu pago 10 mil reais ao médico PSF para trabalhar 40 horas com direito a 2 plantões de fim de semana, que eleva o salário dele a quase 12 mil. Quer dizer, e você não encontra mão de obra para isso. Aí fala, Antônio, paga mais, então você legalmente não pode, você tem um limite de pagamento. Então, a dificuldade é muito grande. Nós vemos um concurso público aí com enfermeiras novas, enfermeiras estão sendo treinadas para o sistema, tivemos algumas demissões serem feitas, faremos outras. Então, nós estamos no processo de transição. O limite que nós demos para nós, nessa conjuntura administrativa, foi de 2 anos. Diferente da parte administrativa da prefeitura. Porque a saúde ela tem que se instalar e ela tem que permanecer. Então, nós estamos gastando mais e com menos resultado. Quer dizer, o compromisso de investir mais aconteceu, mas o resultado não está sendo como a gente quer. E as causas são essas, pontuais. Mas nós avançamos em alguns pontos que agora conseguimos deixar a policlínica reformada, o SAI, que o doutor Igor lidera, um movimento maravilhoso. Perdão. É o seguinte, segura tanta um pouco coisa, né? As coisas boas. Você já falou o abacaxi da saúde. É demais. Nós vamos falar no próximo bloco. Mas vamos falar da parte hospitalar também? Precisa ser falado. Isso, nós vamos falar. Vamos falar do próximo bloco. Inclusive, vamos falar da questão do centro de zoonoses, falar da UPA, essas coisas boas. É um intervalo rapidinho e nós voltamos com a conversa com o prefeito Marco Antônio.